nosso último dia da Feira do Livro Espírita, nossa feira 40 anos. Esse ano de 2025, a gente completa 40 anos de feira, mas a gente ficou em intervalo aí de 2020 para cá. Mas estamos aqui retomando as nossas feiras. Mas, nesse período, a gente ficou, principalmente contando com a disponibilidade da Lucélia nos 2 anos de pandemia. Quando ela não estava de plantão do trabalho, ela estava de plantão na livraria, né, Flávio? Então, a livraria praticamente era o que a gente tinha do Espiritismo funcionando em Frutal. Então, o trabalho do livro, ele é perene. Nós que temos que fazer o nosso papel para que ele perdure. Se não fosse importante, Chico não teria deixado 412 livros em vida, e só o que já conseguimos imprimir depois do desencarne dele já passam de mais ou menos 550 livros. Então, títulos, né? Porque livros são milhares. Ao final da feira, ao final da apresentação do Plínio, nós convidamos todos para irem até a nossa feira, para a gente aproveitar esse momento final também. Tá? Então, hoje a gente está, depois de ter começado lá na sexta-feira, encerrando, né, Flávio? Parece que foi ontem, mas nós já estamos terminando. Então, a gente quer contar muito com esse momento aqui, que seja um momento muito especial para todos, que a gente possa aproveitar bastante o Plínio aqui conosco. Nós vamos fazer uma breve prece, vamos só esperar a dona Clarice chegar, porque ela está chegando ali. A gente teve o prazer também de receber as nossas mães, que a gente ainda tem elas aqui encarnadas, que são a dona Clarice e a dona Rosa ontem, né? Então, a gente pôde registrar esse momento também, porque alguns fazem parte dessa história de 40 anos. Nós que estamos aqui, nós somos as mais novas, né, Denise? Nós temos só 40 anos, não é? 45, senão vai falar assim, mas e o período que ficou parado? Congelou a idade. Então, assim, a gente tem essas queridas amigas, mães e irmãs, nas pessoas da dona Rosa, da dona Clarice e da dona Deusmanda, que não pôde estar conosco aqui nesses dias, que já vem vindo um pouquinho mais doente. Mas a gente teve o prazer de estar com ela na homenagem em vida. E aproveitar e falar em homenagem em vida, nesses momentos aqui, depois o Plínio vai divulgar o material dele que está lá na frente, a gente quer já deixar aqui uma entrada, como que é, hein, Flávio? Um spoiler, um spoiler, assim que vocês gostam de falar, né? Nós falamos na sexta-feira, que foi livros e autores de Frutal, nós tivemos a Denise falando um pouquinho do livro Além-Mar. O livro Além-Mar é um livro que teve a sua primeira edição em 1999, foi psicografado pela Denise, que alguns que chegaram no Espiritismo de 1999 para cá, às vezes não soube, não saiba, mas nós queremos compartilhar com quem não sabe ainda, com quem não teve a oportunidade de ler esse livro, que tem muito significado para nós. Então, nós estamos reeditando, e, se Deus quiser, em janeiro, nós teremos ele em mãos, fisicamente. Nós temos o que nós temos de arquivo, o livro físico anterior, mas o livro reeditado, se Deus quiser, nós teremos em mãos em janeiro. Então, a gente já quer deixar aqui para vocês depois lembrarem também de estar procurando na livraria o livro da Denise. Então, nós vamos dar início à nossa noite de hoje, fazendo uma breve prece, agradecendo a presença de todos. Deus, nosso Pai de amor e misericórdia, Jesus, nosso mestre e amigo, irmão de todas as horas, nossa Mãe Santíssima, bondosos amigos espirituais encarregados da tarefa do livro espírita, lembrando aqui os nossos queridos da nossa cidade, o nosso senhor Mauro Menezes, que é o patrono da nossa livraria espírita, o nosso querido Toninho, lembrando também de Leonardo Severino, que teve o seu papel de desbravador do livro espírita na nossa região,
e tantos outros, nosso querido Chico, Humberto de Campos, que as bênçãos e luzes desses irmãos queridos possam se fazer nesse momento, sendo derramadas sobre todos nós, que aqui nos encontramos nessa noite. E pedindo que essas bênçãos, em especial, se derramem sobre o Plínio, para que ele possa trazer, através da sua música, através das suas palavras, aquilo que cada um de nós precisa para essa noite. Que os bons amigos espirituais, os nossos anjos de guarda, nos sustente, nos ampare, hoje, agora e sempre. Boa noite, obrigado por terem vindo ao encerramento da Feira do Livro Espírita. São 40 anos de celebração. A literatura espírita é muito rica, tem temas para todos os tipos de gostos, e aqui fica aberta de segunda a segunda, com exceção do sábado e domingo, obviamente, da 1h30 às 6h. Bem, agradecer, obviamente, a Eurípides Barçanufo, que é mentor espiritual desta casa e patrono da casa. O Plínio Oliveira, que está aqui hoje, vai cantar e trazer, obviamente, as suas habilidades com a comunhão espírita. Muito conhecido já no Brasil, viajou já também pela América Latina. Produtor, pianista, orquestrador, regente, produtor, escritor, diretor de teatro musical, apresentador de TV e palestrante. Há 41 anos se dedica à música brasileira, combinando a beleza das canções com mensagem de amor e paz sensível e honesta. Em 2024, Plínio inicia comemorações dos 30 anos de lançamento do seu primeiro álbum, Voos da Alma, lançado em 1995. É o que temos para agora. Plínio Oliveira, muito obrigado por ter vindo. Sempre quando a chuva cai, sinto o cheiro d'água e terra, vejo o sol por trás da serra e me lembro de você. E quando eu vou viajar pelo interior, pinheiro ao pé da estrada, a montanha esparramada, só me lembram de você. E na distância do luar, nessas noites estreladas, nas manhãs iluminadas, eu não posso lhe esquecer. Pai, sei que já sonhei demais. Hoje eu quero a tua enxada, capinando na roçada dos meus íntimos quintais.
lembrar você. E quando eu vou viajar pelo interior, o pinheiro ao pé da estrada, a montanha esparramada, só me lembram de você. Na distância do luar, nessas noites estreladas, nas manhãs iluminadas, eu não posso lhe esquecer. Pai, sei que já sonhei demais. Hoje eu quero a tua enxada, capinando na roçada dos meus íntimos quintais. E quando a roça florescer e alguém vir de passagem, hei de ser uma paisagem que só faz lembrar você. Oh, oh, oh. Pai. Obrigado. Pode aplaudir, viu? Então, eu sou o Plínio. É uma alegria vir cantar para vocês. Essa canção que eu acabo de dizer se chama Oração Cabocla. Eu compus em 1991. E vocês conhecem o Raul Teixeira? Já ouviram falar de Raul Teixeira? Raul Teixeira é um amigo muito querido. Nós temos até um livro juntos. E sempre que eu canto Oração Cabocla, eu lembro dele me dizendo que das minhas canções é a predileta dele. O problema é que o Raul só conhece, acho que 10% das minhas canções. Então eu sempre brinco com ele. Não pode ser a predileta porque você não conhece as outras. Cantar o amor nesses tempos de desamor. Cantar a paz nesses tempos em que cristãos ou supostos cristãos abraçam a frase, o pensamento, bandido bom é bandido morto, é um desafio. Falar de ternura nesses tempos em que as pessoas, com uma saudade de algo que não viveram, de uma educação ríspida, de uma educação agressiva, acham que o melhor caminho para educar uma criança é oprimindo-a. Falar de doçura, de profundidade, nesses tempos de redes sociais, que estão fazendo com que haja um crescimento no analfabetismo funcional do Brasil. Analfabetismo funcional, para quem não sabe, é quando a pessoa sabe ler, mas não entende o que lê. Há um crescimento do analfabetismo funcional no Brasil e os números são assustadores. 69% da população brasileira atualmente não entende o que lê. E se a nossa civilização chegou onde chegou, foi porque, a partir da invenção da escrita, há 5.000 anos,
as ideias começaram a ser passadas adiante, mas para elas serem passadas adiante é preciso saber ler. Nós estamos aqui celebrando a 40ª Feira do Livro, o que é também um desafio nesses tempos em que mesmo a leitura de livros vem caindo. E ser o tipo de artista que sou desde sempre constitui também uma luta enorme. Por isso, eu quero agradecer de todo o coração a Marta, que me trouxe hoje, Flávio, cadê o Flávio? Está ali. Que permitiu, com apoio institucional, que eu aqui estivesse. Porque uma viagem assim é uma viagem cara. Eu sou um artista da paz, vivo para isso. Aos 13 anos de idade, eu entrei, levado pela minha tia, numa livraria. Uma livraria espírita. Na verdade, ela se chamava Slakers, Livros Espíritas, mas lá tinha de tudo. O que eu achei maravilhoso. Porque só o diálogo entre os conhecimentos é que produz uma estrada um pouco mais segura para a verdade. Eu tinha 13 anos. E ao entrar na livraria, acompanhado da minha tia, eu fiquei surpreso porque a pessoa da livraria usava uma camiseta com a fotografia daquele senhor ali, que eu não sabia quem era. E eu perguntei, quem é esse da camiseta? Eu pensei, deve ser um astro do rock, porque quem tem o rosto na camiseta é astro do rock. E aí a minha tia falou, esse é o Chico Xavier. Eu falei, quem é Chico Xavier? Ela disse, ele vai ser indicado ao Prêmio Nobel da Paz. Isso era o ano de 1981, e havia uma campanha para que ele fosse indicado ao Prêmio Nobel da Paz. Acabou que não foi ele o indicado, mas isso fez com que o brasileiro conhecesse um pouco mais o Chico. Eu, inclusive. Curioso, fui até a estante e peguei um livro. O nome do livro era Sinal Verde. E eu abri numa página e li uma frase que eu nunca mais esqueci. A frase era: não critique, auxilie, não grite, converse. E eu pensei, eu não sei quem é esse Chico, mas eu gostei desse rapaz. Porque alguém que prefere auxiliar em vez de criticar, alguém que prefere conversar em vez de gritar, sai do rumo normal do que as pessoas costumam fazer. E ali naquele momento, eu comecei a me interessar pelo pensamento do Chico e, portanto, também do Espiritismo. E toda a literatura dele me influenciou demais, influenciou tanto, que em 2010 eu materializei, com a ajuda da Federação Espírita Brasileira e Federação Espírita do Paraná, uma obra muito profunda, musical, em homenagem ao Chico Xavier. Aqui vale dizer uma coisa importante. Em 1804, Ludwig van Beethoven lançou uma sinfonia chamada Heróica, sua terceira sinfonia, em homenagem a Napoleão Bonaparte, que se apresentava como o libertador da opressão monárquica na Europa. A monarquia sempre foi sustentada por uma nobreza rica, soberba, por uma nobreza snob, que não costumava se preocupar muito com o povo. O povo era o povo. Mas pessoas como Beethoven, o grande compositor, Beethoven foi o sujeito que fez essa música aqui, ó.
Beethoven ficou sabendo do Napoleão, ele ficou tão admirado que ele escreveu uma sinfonia em homenagem ao Napoleão. Mas antes de ele lançar oficialmente a sinfonia, o Napoleão se autocoroou imperador. Aí o Beethoven disse: é igual a todos os outros. E ele cancelou a homenagem e mudou o nome da sinfonia, em vez de Sinfonia Bonaparte, para Sinfonia Heróica. E onde o verdadeiro herói é o artista, que tem a coragem de dizer para o povo aquilo que ele precisa e não aquilo que ele gosta de ouvir. E aqui vem uma dica bem legal para você que é uma pessoa inteligente. Quem só ouve aquilo com o que concorda, suspende o juízo crítico. Quem só acredita no que dizem aqueles que pensam como ele, perde a capacidade de analisar os acontecimentos. Um dos papéis dos artistas é a iconoclastia. Significa questionar o que aí está, quebrar os ícones, os ídolos. Beethoven foi assim. E aí ele rabiscou, e tem um documento até hoje dele, ele pegou a pena dele e riscou o nome do Bonaparte. Por que eu estou contando isso? Porque desde então, nunca mais nenhum compositor fez uma obra em homenagem a ninguém. Pela razão de que talvez o homenageado depois prove que não merecia. Então, em 2010, eu disse: eu estou longe de ser um Beethoven, mas muito longe. O Beethoven é um sol, eu sou uma formiga, uma cigarra desafinada. Mas eu posso fazer minha parte, então decidi fazer uma homenagem a alguém que eu tinha convicção de que não nos trairia. E não traiu. Ele dizia que queria morrer num dia em que o Brasil estivesse feliz, para ninguém perceber, nem mesmo sua morte. Nesse tempo em que todo mundo quer ser famoso, em que todo mundo quer aparecer o tempo todo por uma necessidade de ser amado, o Chico Xavier, que era famoso, queria morrer quietinho. E ele morre no dia em que a seleção brasileira de futebol ganha a Copa. O médico que cuidava dele estava assistindo o jogo na casa do Chico. Quando terminou e o Brasil foi campeão e os foguetes espolcaram, o médico foi até o quarto do Chico e o Chico perguntou: ganhamos? E o doutor disse: ganhamos, Chico. Ele sorriu, suspirou e disse: então, eu posso partir. Fechou os olhos e se foi. Que coisa mais linda de se morrer, fechando os olhos e simplesmente partindo. Essa canção se chama Um Cisco e ela é a minha declaração de admiração e amor a esse homem. E, obviamente, jamais vou riscar da minha sinfonia, que ela é uma homenagem ao Chico. Ela diz assim: quando uma voz se cala, quando uma chama apaga, uma ponte entre os mundos, feita de um amor profundo, recita versos imortais. Quando a dor nos alcança, como o adeus de uma criança, como a fome, o desespero, o singelo mensageiro diz que amar nunca é demais. Saudade, alentos, nunca diga adeus, porque adeus não há. Quando adormece o dia,
quando anoitece a vida e uma estrela incandescente risca o azul do céu poente. É a esperança que reluz. Mas quando alguém nos ilumina e o seu tempo aqui termina, num inverso movimento subirá ao firmamento uma lágrima de luz, bondade, alentos. Triste é quem não viu essa imensa paz. Francisco, um cisco, todos vão recordar do quanto pode o amor amar. Um cisco, Francisco, feito um clarão de luar ou como um raio solar. Francisco, um cisco de Deus que conduziu sua mão a nos guiar. Um cisco, Francisco, agora nos céus do Brasil outra estrela vai brilhar. Eu estava viajando pelo interior de São Paulo e eu viajo bastante de madrugada. Primeiro porque a estrada é mais tranquila, segundo porque dá para ver estrelas. E eu sou um indivíduo que não tem medo de nada. Eu confesso que eu tenho um certo medo da solidão, mas a solidão é inevitável. Por isso aprendi a amar a solitude. A diferença entre solidão e solitude é que a solitude é uma escolha, aqueles momentos em que você decide ficar só consigo. A solidão é quando ninguém quer ficar com você. Deve ser muito triste. Eu que não sou bobo nem nada, vou sempre em direção às pessoas. Como hoje, estou aqui com vocês. Eu estava na estrada, mas estava cansado. Devia ser 1h30, 2 da manhã, e ainda tinha muito chão pela frente. Tem um outro detalhe. Eu viajo assim, porque também economizo hotel, porque aí eu passo a noite acordado. Parei num posto para abastecer. O frentista ficou colocando combustível, eu vou tomar um café. Entrei, tinha uma moça, uma jovem, talvez na faixa dos 30, talvez 50. Hoje em dia é difícil saber, né? Entre 30 e 50 é tudo meio parecido. Mas muito jovem, muito sorridente, muito simpática. Mineira. Vocês são diferentes. Mineiro, baiano. O Brasil tinha que ser só mineiro e baiano. Acaba com o resto. E aí, eu pedi o café. A certa altura, ela disse assim, mas o senhor tem um sotaque diferente, porque eu gosto muito de conversar com as pessoas. E eu gosto de falar de coisas que normalmente não se fala, porque as pessoas puxam um assunto assim. Vai chover,
Tá frio, tá calor, e o time perdeu. São aquelas conversas, né, para iniciar um bate-papo. E eu não, eu começo falando, eu olho para a pessoa e falo assim, você já ouviu falar de Nietzsche? E a pessoa, o quê? Nietzsche, um filósofo alemão, que ele dizia que tudo era nada. Então, a minha conversa é assim com a pessoa. O que é muito estranho, porque normalmente as pessoas não entendem nem o que eu estou dizendo. E eu tive eu não lembro qual foi, mas eu tive uma conversa assim com ela, já de cara, brincando. Normalmente o meu nome, né? Ela perguntou como era o meu nome, eu falei Plínio, ela falou, como? Clínio? Eu falei, não, Plínio. Ela falou, Plínio? Não, Plínio, P-L-I-N-O. Aí eu disse, Plínio foi o sujeito que lá no ano 68 viu a erupção do Vesúvio. Ele viu o vulcão explodir, foi o sujeito, ele, o Plínio Velho, e o sobrinho dele, o Plínio Jovem, os dois assistiram isso. Do outro lado do rio, viram lá o vulcão explodindo e queimando e destruindo tudo. Eles que documentaram, a gente só sabe o que aconteceu lá, porque eles viram, e daí que vem o meu nome, é um nome romano, chamado Plínius. Era essa a conversa, lembrei agora. E conversamos e tal. A certa altura ele disse assim, mas o seu sotaque é diferente. De onde o senhor é? Porque assim, tem hora que parece que o senhor é baiano, tem hora que o senhor parece que o senhor é paulista, tem hora que parece que o senhor é estrangeiro, tem hora que o senhor parece que o senhor é chileno, porque aí, às vezes eu falo brincando um portunhol com as pessoas. A palavra é sempre uma forma de aproximação. Deveria ser, porque às vezes a forma é uma forma de agressão. Eu me eduquei desde pequenininho a não dizer palavrão, a não usar palavras agressivas, porque eu queria que a minha voz levasse doçura para o mundo. Então, as minhas brincadeiras são sempre muito leves, muito puxando para a cultura, para a música, mas sou muito crítico também. Ela falou, o que o senhor faz? Eu canto. Ela falou, que dupla? Eu falei, não, não é de uma dupla. E que banda? Também não é banda. E que música o senhor faz? Eu falei, música meio esquisita. A pessoa tem que ouvir, prestar atenção. É uma música que ninguém mais escuta, porque tem que prestar atenção nela. Se você não prestar atenção, não vai dar certo. E a conversa foi boa. E ela disse, mas onde que o senhor é, afinal de contas? Eu falei para ela, eu sou de outro planeta, meu amor. Ela regalou os olhos, eu percebi que ela ficou meio na dúvida, porque eu sou tão esquisito. Porque agora vocês estão me vendo, ó, barba feita, cabelinho arrumado. Mas você imagina um cara cabeludo, desgrenhado, barbudo, chegando 1h30 da manhã, falando do Vesúvio para você. É um negócio esquisito. Então eu fiquei com a sensação que ela ficou intrigada. Mas eu deixei. Aí conversamos mais, tomei o café, tomei mais um, estava bom, era brinde. Falei, ótimo. Moça, quanto custa? Não, é brinde, né, para o caminhoneiro. Eu falei, então me dá mais um. Aí eu disse, e o terceiro é brinde também? Não abuse, seu Plínio. Eu falei, tá bom. E conversamos. Aí eu disse, bom, agora eu tenho que ir, querida. Fique com Deus, fique em paz, ou para a minha jornada cantar e falar de amor. Aí quando eu estava indo em direção ao carro, ela disse assim, seu Plínio. Eu falei, pois não. Ela disse, de qual planeta? E eu sorri para ela e disse, aí que está o problema. Eu olho para o céu estrelado e eu já não lembro de onde, mas um dia hei de lembrar. Mas eu não sou daqui. Eu vim de longe para dividir as coisas que de lá eu aprendi. Que o mundo é só um lugar da gente se encontrar, que tudo tem seu tempo, tudo é movimento, sonho e realidade, reflexos da verdade. Não vá deixar se enganar. O trabalho é um laço com o céu. As coisas não são nossas, são de Deus. Os filhos são a semente da vida, não são da gente. O que você chama de dor, o poeta chama de flor. É um pouco da felicidade que um dia na eternidade você chamará de amor. Preciso te contar, preciso te dizer. Eu vim anunciar um novo amanhecer.
eu gosto de dizer assim, não sei se vocês sabem, mas quando a gente fala, a gente aciona 16 áreas do cérebro. 16 áreas. Quer dizer, se fizer uma tomografia do seu cérebro na hora que você está contando uma história, vai mostrar várias áreas ativas, eletrificadas enquanto você fala. 16. Áreas ligadas à memória, à emoção, áreas ligadas à cognição. Mas olha que interessante. Quando uma pessoa canta, ela ativa 272 áreas cerebrais. 272. Claro, quanto mais exige de quem está cantando a música, mais o cérebro fica ativo. Significa que sim, músicas mais simples, não necessariamente na forma, não necessariamente no conteúdo, mas simplórias no sentido de não convidarem a pessoa a sair de onde está para ir para outro lugar, elas mexem menos com a gente. Então, significa que um dos melhores remédios, antídotos para o Alzheimer é cantar. Eu dificilmente vou ter problema de demência aos 80, 90 anos. Mas pode acontecer. Porém, o fato de eu cantar, de eu saber decorar mais de 1000 músicas, decoro a letra e decoro o piano. Pode ver, eu não uso partitura, não uso nada disso. Porque quando eu era muito jovem, meu guia espiritual, que está sempre comigo, sempre me chamando a atenção, eu chamo de guia por falta de outra coisa. Pode ser também só uma esquizofrenia da minha cabeça, mas eu prefiro acreditar que é um guia do que achar que eu sou louco. Embora eu saiba que sou meio louco. Mas quem é normal nesse mundo? Você conhece alguém normal? Confessa. Quando você se olha no espelho, você vê uma pessoa normal? E o meu guia disse assim, quando eu tinha essa idade, era jovenzinho. Um artista de verdade canta e toca sem partitura. E eu falei para ele, não faça isso comigo. A partir dali, eu passei a fazer um esforço para tocar tudo de cor. Às vezes eu erro. Eu vou confessar aqui, ó, esse botão caiu, aí eu fui ali dentro, coloquei uma fita adesiva, mas não funcionou. Não está dando certo. É um desafio, não fique olhando para a minha barriga, não. Um desafio de atenção para vocês. É a vida, acidentes acontecem, né? Então, eu toco tudo de cor, o que é muito legal, ajuda muito na memória. Por que eu estou falando isso? Porque eu quero convidar você a cantar comigo, a ativar as 272 áreas cerebrais. E se a gente tivesse condições de ver espiritualmente a cabeça de cada um, quando vocês cantarem, é como se a cabeça acendesse uma lâmpada. Sabia disso? Por isso que quando eu canto nos centros, tem dirigente, viu, Flávio? Tem dirigente que fica zangado comigo, porque eu digo assim, olha, não precisa dar passe no final, porque se a pessoa cantar comigo, se ela realmente prestar atenção e se deixar levar pela música, e ainda assim ela precisar de passe, essa pessoa não tem jeito, vai direto para um tratamento mais, né, eletrochoque, porque não vai adiantar o passe. Claro que é uma piada, querendo apenas dizer para as pessoas que toda vez que você coloca a mente e o coração em contato com algo que é superior, que te convida a sonhar um mundo mais doce, mais bonito, que conflita com a realidade que não é assim, você se ilumina por dentro. E ao se iluminar, você se energiza. Por isso que tem um cientista que afirma que Deus está no cérebro. Eu digo, Deus está em toda parte, inclusive no cérebro. E Deus é só uma palavra para algo que não tem nome. São Francisco de Assis dizia, se me perguntarem o que é, eu não sei responder. Mas se não perguntarem, eu sei. Então eu vou convidar você a cantar comigo, para você se iluminar. Se você está triste, vai começar a ficar mais contente. Hoje é um dia triste para mim. Eu estou muito triste. Mas eu faço uma afirmação há muitos anos de que é absolutamente possível, natural e normal que você esteja triste e alegre ao mesmo tempo. Sabia disso? É normal. Quando meu filho Francisco, por exemplo, embarcou para a Europa em 2022 para não voltar mais, eu estava triste e contente ao mesmo tempo.
triste porque eu ia sentir falta dele, e contente porque ele estava indo realizar o sonho dele. Vinha junto aquilo. E estava tudo bem. E hoje para mim é um dia muito triste, porque nossa família tem um cachorrinho chamado Mozart, que hoje pela manhã, aos 9 anos de idade, morreu. E quem ama um cachorrinho como a gente ama, dói tanto quanto dizer adeus para uma pessoa querida. E eu estou triste porque vou sentir saudade do Mozart, mas também estou contente porque nós tivemos o Mozart durante 9 anos. E eu falei para os meus filhos, pode chorar, mas tenham a gratidão. Aí por telefone, porque eu estava longe, fizemos uma prece em que a gente dizia, Senhor do Universo, receba o Mozart de volta, porque ele não era nosso. O Senhor emprestou para a gente. E foi maravilhoso. Então, a gente se fortalece quando, através da arte, da cultura, da espiritualidade, a gente percebe que, de verdade, é tudo muito fugidio. A vida escapa entre os dedos num estalo. Por isso eu convido você a cantar. Se você está triste porque aconteceu alguma coisa ruim hoje, porque uma pessoa que você amava te enganou, porque um cãozinho que você amava partiu, ou porque te deu uma saudade profunda do seu avô, da sua avó, da sua mãe, da sua tia, ou porque você sonhou com um casamento e ele no fim não é bem o que você tinha pensado. Se você está num momento assim, eu quero dizer para você que está tudo bem. Porque colocando na balança, é igual a história do Mozart. A gente está triste porque ele foi embora, mas dá para reclamar de viver 9 anos com um bichinho que sempre recebe a gente sorrindo? Não dá. Então, quando eu convidar você para cantar comigo, é um convite para você entrar em contato com seus sentimentos, aceitar que ser humano significa ter alegrias e tristezas, e que é possível ter alegria, ter tristeza, e quem tem alegria e tem tristeza tem um negócio chamado felicidade. Porque a verdadeira felicidade, dizia Rubem Alves, sabe qual é? É ter vontade de fazer xixi e poder ir ao banheiro. É ter sede e tomar um copo de água gelada. É estar suado e tomar um banho perfumoso. É sentir saudade e ganhar um abraço. A verdadeira felicidade é dar o copo d'água para quem está com sede. A verdadeira felicidade não é uma coisa que acontece, é uma sabedoria diante daquilo que acontece. A verdadeira felicidade é, em vez de reclamar de Deus porque Ele nos tirou aquilo que a gente achava que era da gente, dizer, obrigado por ter me emprestado aquilo que era seu. Isso vale para uma casa, para um filho, para um cachorro, para um marido. Então, quando eu disser para você, canta comigo, entenda, é terapêutico. E além do mais, não é você que desafina, meu amor, é a pessoa do seu lado que não sabe apreciar a sua voz linda. Então você diz assim comigo, preciso te contar, preciso te dizer, preciso te contar, preciso te dizer. Pegou? Eu vim anunciar um novo amanhecer. Eu vim anunciar um novo amanhecer. Oh, vocês são bons, gostei. Vamos de novo, preciso te contar. Preciso te contar, preciso te dizer. Eu vim anunciar um novo amanhecer, um novo amanhecer. E vou falar da conexão que liga os seres da criação, do sol a gota de luz que banha tudo que vive. Aqui nascemos nus, aqui sejamos livres, sem as ilusões da aparência e a violência,
a paz há de florir. A natureza é o berço da vida, beleza que não tem medida. O mistério soberano é a alma dos humanos. Se justos formos bons, haverá justiça e pão. Em volta tudo é perfeito, a gente é que traz no peito feridas de solidão. Preciso lhe contar, preciso lhe dizer disso. Preciso lhe contar, preciso te dizer. Eu vim anunciar um novo amanhecer. Eu vim anunciar um novo amanhecer. Há tanto para dizer antes de partir. Não sei se a hora vai permitir. Pra que judiar do mar? Pra que maltratar o chão? O que você vai levar pra casa da imensidão? Quando chegar a nau do destino final, só caberá seu coração. Preciso te contar, preciso te contar, preciso te dizer. Eu vim anunciar um novo amanhecer. Moço, de que planeta você veio? Eu vim de longe pra dividir. Eu vim de longe pra dividir. De muito longe pra dividir. Eu vim de longe. A destinação final do amor é a saudade. A destinação final do amor é a saudade. Saudade é o fim de quem ama. Não tem jeito. E há dois tipos de saudade. A saudade arrependida de quem não amou tanto quanto podia. Hoje eu chorei muito ao longo do dia de saudade futura do meu pequeno Mozart, porque eu vou ficar 10 dias longe de casa, então eu ia ficar sem vê-lo e estava tudo bem, mas a ideia de que eu não vou vê-lo mais, só nos meus sonhos e numa esfera espiritual. Mas ao mesmo tempo eu pensei, toda vez, ele adorava passear de carro, um maltezinho maluco, toda vez que eu dizia assim, eu vou na padaria, quem quer ir comigo? Ele vinha. Eu dizia, Mozart, o nome dele Mozart, em homenagem ao compositor, né? Eu dizia, Mozart, você não, Mozart, ai, Mozart, ele ficava histriônico no carro, mas ele me olhava com uma carinha, como diz, me leva, por favor. Aí eu colocava no carro. Então eu diria que 70% das vezes que o Mozart saiu de casa para ver o mundo foi comigo. Não tem arrependimento, eu amei tanto quanto podia, do jeito que eu conseguia. Há dois tipos de saudade. A saudade arrependida de quem não amou tudo que podia. E a saudade apaixonada de quem amou tudo quanto podia. A saudade é a mesma. Mas uma se dói porque podia ter dado mais. O Chico Xavier dizia, tardiamente as pessoas reconhecem que não amaram o bastante. A segunda saudade é uma saudade que dói menos. Porque é uma saudade que veio cheia de lembranças, de memórias, de coisas vividas. A final destinação do amor é a saudade. E há dois tipos. A arrependida, de quem não amou o suficiente. E a apaixonada, de quem amou tudo quanto podia. Mas a verdadeira tragédia da vida não é a morte.
Eis o engano dos humanos, que são tão fascinados com a morte. É natural, porque de repente eles se dão conta de que vai acabar. E eu acho muito estranho que o grito diário, cotidiano da morte não desperte nas pessoas o encantamento mágico do sentido da vida. Se eu vou morrer, por quê? Por que é que eu vivo? O Vinícius de Moraes diz uma canção muito linda: se foi para desfazer, por que fez? E esse mistério faz com que a gente se dê conta da nossa profunda insignificância diante de tudo, diante das estrelas, das montanhas, diante de um cachorrinho, que às vezes, via de regra, costuma ser melhor do que muitos humanos. Vocês sabem que o Espiritismo ensina que o processo de reencarnação é um processo progressivo. Você vai reencarnando e vai melhorando e tal. E o Espiritismo ensina também que, por ser progressivo, uma pessoa não pode reencarnar num animal. Isso é o que o Espiritismo ensina. Os budistas pensam diferente. Para os budistas, por exemplo, o Dalai Lama, quando ele tinha 18 anos, conversando com um visitante, o visitante disse: como é que é esse negócio da reencarnação? E o Dalai Lama disse: esse negócio da reencarnação é assim, minha mãe pode nascer numa minhoca. Então, a partir de agora, eu terei cuidado com todas as minhocas, porque eu não sei qual delas é minha mãe. Minha filha Clara tem pânico de barata, ela vê barata, ela quer que mate. E eu dou um jeito de expulsar a barata, sabe? Assim, eu tenho esse problema de ser franciscano, eu não consigo ter prazer em matar nem mosquito. Eu afasto, eu digo: sai, menino, sai, dá licença. É da minha alma isso. E aí, fica caindo o troço. Eu falei para a Clara: filhinha, no meio dessa tristeza toda, né, do bichinho, falei: filhinha, já parou para pensar que se os budistas tiverem razão, Mozart pode reencarnar como uma barata? Ai, pai, não fala isso. Mas os budistas podem ter razão. O Espiritismo diz que não, né, que é um progresso. Só que pensa comigo, não tem certos políticos que, se reencarnarem num rato, estarão progredindo? Tem, né? Então, assim, a ideia de progresso é um negócio que pode flutuar bastante. A destinação final do amor é a saudade. Mas a pior coisa da vida não é a morte. A verdadeira tragédia da vida, sabe qual é? É não sentir saudade, porque significa que você não amou. E meu amor, a verdadeira tragédia não é a morte, é sentir saudade. É não sentir saudade, porque a verdadeira miséria é não amar. Steve Jobs tinha mais de 60 bilhões de dólares, se eu não errei as cifras, no banco, quando adoeceu. Mas um homem focado em dinheiro, 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 poder, dinheiro, dinheiro, dinheiro. Ele tinha uma filha que ele nunca reconheceu direito e que o odiava. Então ele diz um texto, fala com a enfermeira que está com ele: olha que coisa, eu tenho todo o dinheiro do mundo, mas não tem ninguém para ficar comigo, só você que eu pago. E se eu não pagar, nem você fica, né? A enfermeira meneia a cabeça, porque era verdade. Eu tenho todo o dinheiro do mundo, mas eu não consigo comprar alguém para ficar no meu lugar nessa cama. E os últimos suspiros do Steve Jobs foram: sim, eu trouxe progresso tecnológico para o mundo, mas a minha vida foi vazia. Já pensou o que é você, na hora da morte, pensar que teve uma vida vazia? Eu sei que o nosso Mozart, na hora da morte dele, o último pensamento dele foi: eu amei essa família. Esse é um pensamento legal. E eu vou fazer muita falta para eles. E eles vão se arrepender de quando brigavam comigo que eu fazia xixi onde não devia. O verdadeiro tesouro da vida é amar, meu bem. O Arnaldo Antunes acabou de lançar uma música nova. Eu quero explicar para vocês que o Arnaldo Antunes é um cantor da banda Os Titãs, né? Um cantor de rock e tal. E eu quero explicar para vocês que ele é o pior cantor do Brasil. Ele é terrível, canta mal a beça. E as melodias dele assim são meio sem vida, mas os textos são incríveis, incríveis. Então você escuta pelo texto. Eu escutei o novo álbum dele e tem um trecho em que ele diz, numa música, ele diz assim: não é porque você foi traído que você vai deixar de amar.
Eu achei isso maravilhoso. Não é porque você foi abusado que você vai abusar. Esse salto quântico de qualidade emocional acontece quando você entende que a única forma de vencer o mal no mundo é não se permitir tomar pelo mal. O nosso desafio como cristãos é o desafio de Jesus dando outra face. Ele não dava outra face, como querem alguns, simbolicamente, para ensinar o outro lado da moeda. Não. É porque, como é que eu vou combater a violência sendo violento? Ao ser violento, eu não estou combatendo a violência, eu estou alimentando a violência. Ao ser agressivo, eu estou alimentando a agressividade. O nosso desafio é não fazer o mal que nos fazem. Por isso, Jesus dizia, devolva ao mal o bem, senão você vai virar parte do mal também. Esse é o nosso real desafio. Então não desista de amar se alguém te machucou. Não desista de amar se sua mãe não te amou. Não desista de amar se tua esposa te trocou por outro. Não desista de amar se seu filho, apesar de tudo que você fez, era tudo quanto podia. Não desista se ele achar que foi pouco. Porque amar é o verdadeiro tesouro da vida. O resto, sem amor, não tem graça. E nesse espírito da gente cantar junto, eu acabei de lançar uma canção nova, que eu componho o tempo todo. Ao longo da vida, eu escrevi mais de 2.000 canções. Cerca de 800 eu joguei no lixo, porque eram muito ruins. As outras 1.000, eu não sei se são boas, mas eu já não tenho mais coragem de jogar no lixo. Eu vou gravando e quem sabe um dia pode ser útil para alguém. Maior que o tempo, maior que a vida, o amor que sinto por você. Maior que o tempo, maior que a vida, o amor que sinto por você. Você gosta de alguém? Ama alguém? Pode ser um cachorrinho, pode ser seu marido, pode ser o cachorro do seu marido, pode ser sua esposa, seu filho, sua avó, um passarinho. Você ama alguém que não seja você mesmo? Responde, ama? Sim? Então, um grande escritor, esqueci o nome dele agora, mas ele tem um livro chamado As 5 Linguagens do Amor. Ele diz que o amor se manifesta principalmente através de 5 linguagens. As 5 linguagens são palavras de afirmação. É quando você olha para a pessoa e diz, nossa, como você está bonita. Olha para o filho e diz, ô meu filho, como você está com a cara boa. Quando você olha para o marido e diz, ai, como eu adoro essa sua barriguinha. Porque amar o outro do jeito que ele é a verdadeira glória do amor, né? Querer mudar o outro, e meu amor, quero te dizer, não vai dar certo. As pessoas não mudam, viu? Elas tendem a piorar. Algumas melhoram um pouquinho na direção daquilo em que são encorajadas, mas a maioria, se era chato quando jovem, vai ser um velho chatíssimo, se prepara. Então, as palavras de ativação, de afirmação e ativação, elas lembram a pessoa que ela tem valor. Parabéns, que alegria te ver, tudo de bom para você. Então agora eu quero que você faça um exercício de palavra de afirmação. Olha para a pessoa que está do lado e diz assim, tudo de bom para você. O Luiz Felipe Pondé, vocês conhecem o Luiz Felipe Pondé? É filósofo e tal, né? Eu tenho uma formação em psicologia e música e agora eu estou iniciando uma formação em filosofia, porque a minha filha Gabi disse assim, pai, já que a tua música é uma música chata, que as pessoas não gostam de ouvir,
você se apresente como um cantor filósofo, que está na moda, e o povo vai querer ouvir, nossa, um cantor filósofo. Eu falei, é verdade, filha, eu vou ser o primeiro cantor filósofo do mundo. Mas para isso eu preciso de um diploma, porque por mais que eu seja filósofo, nenhuma universidade vai me contratar para fazer uma palestra para um cantor filósofo se não tiver o diploma de filósofo. Então eu estou estudando filosofia. Mas eu me interesso por filosofia desde criança. E outro dia eu estava ouvindo o Pondé dando uma entrevista em que ele dizia sobre a magia das palavras. Quando uma pessoa diz assim, Deus te abençoe, é um feitiço positivo que ela joga. Da mesma forma, quando ela diz assim, te odeio. As palavras têm esse poder mágico de alterar a realidade psíquica. Então, as palavras de afirmação, como tudo de bom para você, você não sentiu uma coisa boa quando você disse tudo de bom para você? E quando a pessoa te disse? Perceberam que as pessoas sorriram quando disseram? Então, sim, a gente precisa cultivar mais do que uma boa educação, mas as palavras de afirmação. E a palavra mais bonita, as duas palavras de afirmação mais bonitas que existem são eu te amo. São 3, né? Eu te amo. Feliz de quem pode olhar no olhar do outro e dizer, eu te amo. E se puder dizer assim, eu te amo, se prepare que aqui vem um negócio pesado para você. Se você puder olhar no olho do outro e dizer, eu te amo, não importa o que você faça, aí meu amor, você já é o céu. Porque o nosso amor é muito baseado em um outro fazer o que a gente quer. Quanto mais ele faz o que a gente quer, mais a gente gosta. Por exemplo, eu vou amar vocês quando vocês no final comprarem todos os meus livros que estão ali. Mas eu amo mais quando vocês cantam comigo. Mas o desafio é amar aquele que fica com cara amarrada, e sempre tem nas minhas apresentações, a pessoa que fica de cara amarrada, ela entra e já... Sabe o teimoso que diz assim, não vou cantar. E fica assim, ó. Amar a esse é mais desafiador. Você poder olhar nos olhos do filho e dizer, não importa o que você faça, eu te amo. É porque você começou a entender que o amor é uma luz dentro, como um sol. E o sol ilumina quem está perto, de qualquer maneira. Quem merece, quem não merece. Inclusive o Chico, já que eu estou falando dele hoje, dizia, não espere para amar as pessoas quando elas merecem, porque quando elas precisam, é porque elas menos merecem. A hora que as pessoas mais precisam de amor é a hora que elas menos merecem. Então eu desejo que você hoje possa chegar em casa ou pegar o telefone, ligar para alguém que você gosta e dizer, eu te amo do jeitinho que você é, não importa o que você faça. Eu te amo porque sou, não pelo que você é, embora eu também ame o que você é. Olha que legal, aí você canta assim, né? Sabe como é que eu faço música? Eu sonho que, nesse caso, nesse sonho, uma pessoa chegou para mim e falou assim, canta Lady Laura, do Roberto Carlos. Aí eu falei, tá bom. Aí eu sentei e comecei a cantar essa música. Aí a pessoa falou, mas não é Lady Laura. Eu disse, mas é mais bonita. Aí eu acordei, fui para o piano e simplesmente cantei aquilo que eu já estava cantando no sonho. É meio doido isso, né? Mas é porque eu estou o tempo todo em contato com essa magia do universo. Por mais cético que eu tenda a ser, no fim das contas, eu sou a pessoa mais crédula do mundo que existe. Então ela ficou assim. Gostei tanto dos versos, diz assim, ó. Há um fogo que dá nome ao sentimento. É chama que crepita sem se ver. Não é vela que se apaga com o vento, nem sonho que é possível esquecer. Não é momento, coisa iludida, ninguém jamais pode entender. Maior que o tempo, maior que
negócio que disputa o nosso campo emocional, disputa com o amor, é a paixão. A paixão é um amor projetado. Você não ama o outro pelo que é, você ama o outro pelo que você acha que ele é ou gostaria que ele fosse. E é uma armadilha, porque é uma armadilha biológica. Porque como o desejo de Deus, da natureza, é que as pessoas se encontrem, que tenham filhos, que se multipliquem e povoem o planeta, a gente tem um dispositivo que nos deixa encantados pelo outro. Se chama paixão, que os gregos chamavam de patos, que é a raiz da palavra patologia, doença. Porque ela suspende a razão. E ela disputa o território com o amor, porque a paixão, cedo ou tarde, vai se frustrar. Em algum momento, você vai encontrar a mulher sem maquiagem. Aí você vai ver que, puxa vida, não era bem assim. Em algum momento, você vai descobrir que ele gosta mais do Corinthians do que de você. Aí não há o que fazer, ou do Atlético Mineiro. A paixão, cedo ou tarde, cai por terra. E se não houver uma conexão espiritual profunda, não sobra nada. Por isso que os casamentos, 67% dos casamentos no Brasil, acabam antes de 7 anos juntos. Porque são baseados na paixão. Aí eu pus isso na canção, eu digo assim, ó. Paixão nos tira o discernimento, a gente vive assim a se perder. O amor acalma qualquer sofrimento, é a coisa mais bonita de se ver. Não há lamento, nem despedida, eu já nem tento compreender. Maior que o tempo, maior que a vida, o amor que sinto por você. Maior que o tempo, maior que a vida, o amor que sinto por você. Aí, quando alguém te perguntar como é que você me ama, e você sentir isso, não vai mentir para a pessoa que não vai dar certo, né? Se você realmente sentir, você diz, sabe como é que eu te amo? É um amor maior que o tempo, maior que a vida, o amor que sinto por você. Maior que o tempo significa que eu posso ficar 10 anos sem te ver, meu filho. Mas quando a gente se encontrar de novo, terá sido como se nunca estivéssemos ficado longe. Porque é maior que o tempo. Maior que a vida. Você pode até morrer, meu cachorrinho. Mas um dia a gente vai se encontrar. Porque o amor é um laço indestrutível entre almas que se entendem. Isso pode ser entre um cachorro e uma criança. Ou entre uma barata e um homem que não quer nem matar a barata. Vai embora. O povo daqui não gosta de você, mas vai embora, foge. Parece que ele é um judeu e o povo é nazista. Eu digo, vai, foge. Maior que o tempo, maior que a vida, o amor que sinto por você. Essa canção está no meu mais recente álbum, o segundo mais recente, porque num período de 15 dias eu gravei 2 discos. Um foi mais fácil, é uma coletânea com alguns textos. As pessoas me pediram muito, puxa, eu quero ver essas histórias, esses comentários. Aí eu gravei um álbum, agora, antes de vir para cá, chamado A Bênção das Virtudes. Eu aproveitei a oportunidade, essa viagem aqui, eu estou aqui, vou explicar para vocês. Eu fui contratado para fazer um batizado. Eu falei para a pessoa, você tem certeza? Ele falou, tem, eu quero que você faça o batizado. Eu falei, eu não sou padre, meu amor. Não, mas eu sou espírita, você é espírita, você canta no centro, eu quero que você faça um batizado. Eu falei, mas, puxa vida, o que eu falo, um bebezinho não vai entender. Ela disse, não tem problema, porque meus filhos, um tem 7, outro tem 8, outro tem 9. Eu falei, então tá bom, dá para fazer um batizado.
Então, eu montei junto com ela um batizado cantado, em que eu vou cantando, e cada canção traz uma virtude que a criança vai levar para o resto da vida. Isso virou um álbum, é o 78º. Antes dele, eu fiz o Passageiro, que é o que tem essa canção, A Coisa Mais Bonita, que você só consegue diretamente comigo, esse não tem em nenhum lugar. Você pede, eu te mando pelo WhatsApp. Se você tiver dinheiro, você paga. Se você não tiver dinheiro, você diz, eu não tenho, mas eu quero muito. Aí eu te dou. De verdade. Porque eu sou um artista. Eu não sou um comerciante. Eu vendo as músicas porque se eu não pago a conta da luz, cortam. Aí não vai ter mais luz nem nada. E esse álbum se chama Passageiro porque uma das minhas mensagens essenciais ao longo da minha jornada, e que o Espiritismo reforçou em mim, é o conceito de que tudo é passageiro. Como diz o povão, né? Tudo é passageiro, menos o motorista e o cobrador. Acontece que na vida você é o motorista e você é o cobrador. E o passageiro. Tudo é passageiro, meu bem. Não importa o tamanho da dor, eu lhe digo, ela vai diminuir. Vai passar. Vai ficar uma lembrança. E como a memória se altera, às vezes o que a gente lembra nem é o que aconteceu. O que a gente tem de preservar. E hoje, no dia da morte do nosso Mozart, que não é nosso, é de Deus, é da vida, eu disse para os meus filhos, para minha mulher, eu disse, não percam de vista. Aí eu repeti a frase, peguei pesado com eles, mas é verdade. Eu tenho 58 anos. Meu pai morreu com 67. Talvez eu tenha mais 9 anos pela frente. Eu só estou dizendo assim, talvez eu tenha um dia pela frente. Que tal a gente parar de complicar? Que tal a gente parar de julgar o outro? Que tal a gente parar de criticar e saborear a vida enquanto ela está acontecendo? É isso que significa compreender que somos passageiros. As coisas vão ficar. Ontem, lá em São Paulo, no estacionamento, quebraram a chave. Meu carro é bem velho, mas quebraram a chave do carro. E a justificativa do estacionamento é que o carro era velho. Aí eu falei, mas isso não dá o direito de vocês quebrarem a minha chave. Aí, cara, a beça custa R$450 a bendita chave. Aí eu percebi que o dono do estacionamento ficou meio contra gosto. Eu olhei para ele e falei, não tem problema, meu amor. Eu sigo falei bem assim, meu amor, não tem problema, meu amor. Eu sigo um princípio. Eu prefiro sofrer do que cometer uma injustiça. Então você não precisa pagar pela chave. Eu fico usando o manual agora, depois eu dou um jeito. Porque se você está se sentindo injustiçado, eu não quero que se sinta. Porque um dia você vai chegar num lugar, vai me ouvir cantando e vai poder dizer para as pessoas que não é da boca para fora. Porque vai que eu morro na estrada. O meu último gesto vai ser brigar com o dono de estacionamento por causa de uma chave? Que tipo de gente eu seria? Hein? Eu pergunto a você. Que tipo de gente eu seria que o meu último gesto na vida é brigar com uma pessoa por causa de uma chave? As pessoas que ganharam na loteria, foi feita uma pesquisa sobre isso. A maior parte delas fica feliz da vida no dia que ganham. E 1 ano depois, estão tristes, porque o dinheiro lhes fez mal. Porque esse dinheiro normalmente cai nas mãos de pessoas que não sabem lidar com dinheiro. E elas dizem, por incrível que pareça, eu era mais feliz antes. Isto é documentado. Não se iluda. Não apenas nada lhe pertence, como nem mesmo seu corpo, meu bem. Por isso eu volto ao Chico Xavier, que tinha uma canção que era predileta dele. Nesses instantes finais do nosso encontro, eu quero ir cantando com vocês essa canção. Porque é uma canção de alegria. Você reconhecer que é passageiro, não é para você ficar triste e pensar, meu Deus, vai acabar. É para dizer, opa, eu vou saborear antes que acabe tudo. Até o último minuto. É uma canção linda que diz assim, ó. Passou, o mundo gira depressa e nessas voltas eu vou cantando a canção tão
Eu adoro ensinar para as pessoas a coreografia dessa música. Essa música também faz parte do meu espetáculo de Chico Xavier, chamado Um Cisco. E o elenco, eles fazem uma coreografia, eles dançam uma valsa, uma coisa linda, mas tem uma simplificada que você pode fazer sentado. E por que é importante? Porque se a gente nega o coração doce da criança, a gente se desconecta do encantamento do universo. A criança é encantada com tudo, porque tudo é novidade. Aí o tempo passa, a gente já não se encanta com nada. Já não se encanta com a chuva, não se encanta com a flor, não se encanta com o passarinho, não se encanta com o bicho-pau, não se encanta com a onça, não se encanta com o peixe, não se encanta com o preto, com a preta. A minha filha Gabi, a primeira vez que ela viu uma negra, uma afrodescendente, ela parou e ficou fascinada. Ela tinha 5 anos, ela parou e ficou olhando aquela mulher. Eu falei, que foi, Gabi? E ela disse, que coisa linda essa moça. Ela nunca tinha visto uma pessoa com a pele escura, e ela achou lindo, se encantou. Aí ela disse assim, pai, como é que faz para ficar assim? Eu falei, tem que nascer, meu bem. É para quem teve a sorte de nascer com essa herança dolorosa, mas rica, de uma África, que é o berço da própria vida no mundo. Então, eu quero que você volte a ser criança um pouquinho. Faz esse esforço, é assim, ó. Você vai dizer, eu vivo a vida cantando, Hai Lili, Hai Lili, Hai Lo. Faz parte da terapia, assim, ó. Esse Hai Lili é assim, sai coisa ruim, sai coisa ruim, sai coisa ruim. Hai Lili, Hai Lo. É uma espécie de autopasse, né? Você joga para o universo. Então vai. Eu vivo a vida cantando, Hai Lili, Hai Lo. Por isso sempre contente estou. Passou assim, ó. O que passou, passou, passou. O mundo, aí o mundo é aqui, ó. O mundo gira é devagar, tá? Fala depressa, mas faz devagar. O mundo gira depressa. Aí volta. E nessas voltas eu vou cantando a canção tão feliz que diz Hai Lili, Hai Lo. Por isso é que sempre contente estou. Agora é assim, ó. Hai Lili. Hai Lili, com as duas. Hai Lo. Eu quero agradecer muito por vocês estarem aqui comigo. Houve uma época em que eu fazia shows para 2.000 pessoas. O Brasil vem passando por um processo sombrio na cultura. Durante um tempo, nos últimos 5 anos, eu comecei a reclamar muito disso. Eu disse, meu Deus, cada vez tem menos gente me ouvindo. Cada vez, é estranho, eu estou cantando cada vez melhor, eu toco cada vez melhor, mas cada vez tem menos gente ouvindo. Aí eu ligo o rádio, ouço uns caras cantando, parece que eles estão na fila do banheiro com diarreia e todo mundo acha lindo. Né? Um negócio assim. Mas aí eu entendi uma coisa com meu amigo Peixinho, lá da Bahia. Antes de ele morrer, ele me disse isso. Ele disse, Plínio, nesse momento, o seu trabalho não é para o grande povo, para a grande massa. O seu trabalho é para quem se sente, por alguma razão, atraído para ele. Porque você vai dar voz a sentimentos de pessoas que têm esses sentimentos, mas não expressam, ou porque não conseguem, gostariam, ou nem percebem que têm. E não são muitos, são poucos. Ele disse, não avalie o êxito do seu trabalho pela quantidade de pessoas. Avalie o êxito do seu trabalho pelo seu prazer de fazê-lo. Isso foi há 2 anos, e eu disse, puxa, é mesmo. Então, se tiver uma pessoa, eu vou fazer igualzinho. Vou cantar, e vou fazer a pessoa dançar e rodopiar, e a gente vai ficar amigo. E depois eu li que o Chopin, o grande Chopin, tocava para 18 pessoas, e olhe lá. Aqui tem umas 30, eu sou mais importante que o Chopin.
Eu agradeço por vocês me ouvirem, porque eu não sei se o que eu faço tem valor, eu sei que eu amo muito o que eu faço e quero continuar fazendo. Quero continuar sendo o que sou, que é o verdadeiro tesouro do meu coração, ser eu mesmo. Uma vez uma pessoa disse assim: Plínio, você tem que ser espírita. E eu falei: se eu for o Plínio bom e verdadeiro, eu vou ser mais que espírita. Não tem que fingir, tem que ser. Então eu quero terminar com uma canção que é praticamente um agradecimento. Ela se chama As Cores do Arco-Íris. E ela tem uma frase em que eu digo assim: ai, como a vida fica boa num abraço. Ela diz assim: ai, como a vida fica boa num abraço. Como é que ela diz? Ai, como a vida fica boa num abraço. Mas para ela ficar boa mesmo, quando você disser a sílaba tônica dessa melodia, abra, nessa hora, você vai pedir licença e dar um abraço em quem está perto. Mas só lá no final da música, pegou? Entendeu? É no final, e é um abraço fraterno, dá o abraço e solta, pelo amor de Deus, não vai ficar grudado eternamente na pessoa. De coração, obrigado por me ouvirem. No dia em que o meu Mozart morreu, que não era meu, eu posso estar triste à beça porque vou sentir saudade, mas contente à beça, porque ele iluminou a nossa vida, como minha mãe que já morreu iluminou minha vida, como várias pessoas que eu amei, inclusive o Chico, iluminaram a minha vida. A gente está aqui de passagem. Tem que chorar, porque se a gente não chorar significa que a gente não sentiu nada. Mas tem que sorrir também. Não finja que não tem sofrimento, mas não deixe de viver os bons momentos. Então eu lhes agradeço demais por fazerem a minha noite cheia de alegria, num dia que podia ser só tristeza, mas a música nunca vai me deixar cair nisso. Então, de coração, muito obrigado. Eu desejo que essas ideias, que essas mensagens, essas músicas lhes tenham feito tão bem quanto me faz. Por que vocês acham que eu tenho essa carinha de 58,5, tendo 58? É por causa da música, que me deixa mais jovem. As cores da vida, as dores de ser, magia escondida no meu viver. Percorro o meu mundo, querendo encontrar a paz de um segundo para segurar. Quem sou eu que sonha? Quem sou eu que ri? Quem sou eu que aninha um céu dentro de si? Vou nessa estrada, vou sozinho. O arco-íris do caminho está nos olhos das pessoas por quem passo. Meu coração sabe de tudo. Eu quero ouvir seu canto mudo. Agora, ai, como a vida fica boa num abraço. Vou nessa estrada, vou sozinho. O arco-íris do caminho está nos olhos das pessoas por quem passo. Meu coração sabe de tudo. Eu quero ouvir seu canto mudo. Diz comigo, ai como a vida, ai como a vida fica boa. Só mais um. Num abraço. Muito obrigado e até a próxima.
Olha, eu fiz um acordo para vir até aqui e eu trouxe livros. Estão ali, ó. Tem livro, tem um pendrive, tem um pendrivezinho que é em forma de coração, só tem um, porque os outros vieram com defeito, eu não vou arriscar com vocês. E tem o Drive Card, ele é um cartão que tem 200 músicas. E você abre, eu mostro ali depois, ele é um pendrive. E a instituição, junto com a Aliança Municipal Espírita, bancou isso. Então, na verdade, eles fizeram uma compra antecipada. Então, se vocês comprarem, vocês ajudam a instituição a não ficar com prejuízo da minha viagem, da minha presença aqui. Se vocês comprarem um pouco mais, aí acaba tendo até um lucrinho, né? E quem sabe eu posso, quando voltar para casa, comprar um mimo para os meus filhos, para compensar a dor do Mozart, né? Mas se não acontecer, isso não tem problema nenhum. Eu não sou um comerciante, se fosse seria péssimo. Eu sou um cantor do amor, da paz, e viverei até o último minuto da minha vida, seja com 67, como meu pai, seja com 99, como minha mãe adotiva, minha avó-mãe, morreu com 99 anos. Até lá, eu vou cantar, porque é um privilégio. Como foi um privilégio conhecer vocês. Muito obrigado, vou ficar aqui para nos abraçarmos, festejarmos, espero que a gente se encontre muitas vezes. E não se preocupe, se você não tiver dinheiro, é só entrar no YouTube, no Google, tem todas essas músicas gratuitamente, sem pagar nada. Como eu disse, eu sou um péssimo comerciante, mas é a verdade, vai lá e ouve de graça. Felicidade, paz e até qualquer dia. Obrigado. Muito obrigado, Plínio Oliveira. Você falou tanto de bicho, que tem um aqui na sua gola, que ficou o tempo inteiro e lembrou do próprio Xavier. Que eu falei, eu vou tocar, ela falou, eu vou. Falei, não toca não, que deve ser alguma coisa aqui. Um Mozart reencarnou como bichinho e veio me visitar. Você chega lá em Curitiba, você ajeita o Beethoven. Substitui o Mozart. Sim, vai ter outro bichinho. Voltou aqui, ó. Não se preocupe. Você tem algum convênio com ele. Gostou de mim? O Flávio, para fazer a prece. Cadê o Flávio? Obrigado. Eu estou me sentindo tão à vontade. Pode ser? Posso cantar uma prece? Óbvio. Vamos cantar? Então é assim, ó. Vocês sabem que as culturas da antiguidade, elas não acreditavam em Deus, elas acreditavam em deusas. Por uma razão muito simples, é da mulher que nasce a vida. Então eles viam que é o feminino que cria a vida. Então, nas civilizações bem antigas, antes de cultuarem um Deus com medo, boa parte delas cultuavam deusas. E não o espiritismo, mas o catolicismo tem uma coisa muito bonita, que é cultuar a mãe de Jesus. Do ponto de vista do catolicismo, ela faz parte desse mistério da manifestação de Deus na Terra. E é verdade, porque cada ser que nasce é um pedacinho de Deus, tem Deus em si. Então, cada mãe é como uma deusa. Então, quando eu me dei conta disso, eu pensei, puxa, eu já fiz tanta música de prece, falando de Deus como se fosse um homem, eu estou muito machista, muito patriarca. Então, eu decidi fazer uma canção que é uma prece, mas é uma prece voltada para o feminino, representado por Nossa Senhora. Mas, na verdade, é senhora no sentido do feminino no universo. Se chama Senhora, e vocês vão ver, é uma prece, mas no final você vai perceber que dá para cantar junto, aí você canta orando, tá? Ela diz assim, ó. Um dia eu fiz o meu juramento, um homem bom hei de ser, para diminuir todo o sofrimento, mas hoje eu vim me render. A gente leva no sentimento uma coisa que não sei dizer. O bem que quero nem sempre tento. Quem é que pode entender? Saí de casa ainda menino, o meu destino eu procurei. Corri em busca da liberdade, mas na vaidade eu errei. A gente acha que é mesmo grande e se perde no mundão de Deus e ri da fé do povo tolo, e eis que o tolo era eu. Senhor, eu penso que andar no mundo exige um
pouco de sol, de pé no chão, de solidão, estrada, poeira e suor. É água rasa em poço fundo, motivo do viver, do teu amor. Conheço nada, mas sei que posso aprender. Aí eu me sinto meio cansado, às vezes sem direção, mas o meu sonho segue guardado, sagrado no coração. Por isso peço a teus pés, Senhora, por um momento de paz, para escrever agora uma nova história, porque o tempo não volta atrás. Senhora, eu penso que andar no mundo exige um pouco de sol, de pé no chão, de solidão, estrada, poeira e suor. É água rasa em poço fundo, motivo do viver, do teu amor. Conheço nada, mas sei que posso aprender. Sou caipira, pirapora, Nossa Senhora de Aparecida. Ilumina-me na escura e fundo, ó trem da minha vida. Sou caipira, pirapora, Nossa Senhora de Aparecida. Ilumina-me na escura e fundo, ó trem da minha vida. A água rasa em poço fundo, o motivo do viver, do teu amor. Conheço nada, mas sei que posso aprender. Diz comigo: posso aprender. Posso aprender. Que Deus nos abençoe. Bom, agradecer, né, Plínio? Agradecer de coração mesmo. Você tocou meu coração várias vezes. Tocou o coração de outras pessoas, né? As pessoas saudosas. E de certa forma, acho que a gente pode ressignificar algumas coisas, né? Como a gente vê a existência, como a gente vê a existência das pessoas amadas que já não estão aqui. Seu Beethoven, né? A gente faz prece para que ele esteja maravilhosamente bem do lado de lá, porque ele também estava com saudade dos seres que estavam lá amados. Então, ele está em festa do lado de lá também. A gente pede prece para sua família também, né? Que todos também nesse momento de partida, que eles estejam bem. Então, agradecer a presença de todos, agradecer todo mundo que veio de fora, todas as pessoas que estão aqui, da cidade. E, como ele disse, nós temos, né, os livros, os pendrives, os itens para vender. Nós vamos ter aqui uma confraternização também, aqui na livraria. Quem puder estar aí lá com a gente, né, aproveitar a presença do Plínio, dar um abraço nele, pegar autógrafo, né, tietar. Agora é o momento de tietar, gente. A gente tem a oportunidade, tá bom? Mais algum recado, Marta? Então, é bom que evento de mineiro, né, termina na cozinha, né, gente? Evento de mineiro tem que terminar na cozinha, tá bom? Então, agradecer a todo mundo por tudo, em especial a Marta, a Lucélia, né, a Marinês, por ter organizado, por ter realizado, por ter, né, materializado esse evento, né? Sem elas, nada disso teria acontecido. Elas são maravilhosas, né? Maravilhosas mesmo.
Quando vocês puderem, também coloquem elas nas preces de vocês, tá bom? Em agradecimento por tudo que elas fizeram pelo Espiritismo, em especial na área da comunicação, né? Na área da divulgação, na área da caridade com o Espiritismo, tá bom? E todas as vezes que vocês puderem encontrar elas, dá um abraço nelas, elas gostam. A Marta nem tanto, né, Marta? Gosta muito de abraço da Marta, Lu gosta mais, tá? Mas pode abraçar, né, Marta? Tá bom? Então, de coração, obrigado por tudo que vocês por tudo que vocês representam pelo Espiritismo de Frutal, tá bom? Obrigado. Marinês estava aqui na ponta, cadê ela? Obrigado, viu? Então, gratidão, gente, gratidão pelo evento, gratidão pela visita, e a gente vai colocar no YouTube, né, no YouTube da Aliança Municipal Espírita de Frutal, todos os eventos, todas as palestras foram gravadas, a gente vai colocar no YouTube, tá bom? Obrigado, gente, abraço, que Deus ilumine e abençoe o retorno de cada um para os lares, em especial o seu, que é mais longe um pouquinho, né? Tá bom? Obrigado.